Olá, estamos voltando aí, as pessoas estão começando a voltar para a nossa live de hoje sobre México, um pouquinho de cada lugar falando do turismo e da geografia do México. Aproveita aí, pega esse aviãozinho que tem embaixo do seu Instagram, clica nele e convida outras pessoas para virem assistir a segunda parte da nossa live aí sobre o México. Podemos começar aqui? Eu acho que deixa mais um minutinho aí, vamos. Então, lembrando as pessoas, coisas. Na próxima semana a gente vai ter outra live. A gente ainda não definiu o tema, mas pensamos em algumas coisas aqui. No final dessa live eu vou sugerir alguns destinos. A gente vai focar em 3 e você vai escolher dos 3 um para nós fazermos na próxima quinta-feira. Tá? Se você tiver alguma sugestão também, quiser mandar aí no comentário e tal, a gente está lendo tudo aqui. A gente não está podendo responder tudo porque a live tem... a gente já ultrapassa 1 hora de live e é muito conteúdo, é muita foto, muita coisa para falar. Se a gente for parar para responder todo o comentário, a gente vai ter que superar 3 horas de live, vai ser muita coisa. Mas eu acho que agora a gente já pode seguir. Bom, vamos lá. Saímos da cidade do México e fomos pelo alto do Planalto Mexicano até a cidade de Puebla. Puebla é uma cidade que fica... Mostra aí, Cidade do México, qual é a distância aí das coisas? Aqui está a cidade do México, aqui está Puebla, fica no alto do Planalto Mexicano, a 120 quilômetros da cidade do México. A estrada da cidade do México para Puebla, como eu disse, começamos a fazer uma viagem rodoviária. É uma estrada boa, pista dupla, estrada de montanha. Então é uma estrada cênica, tem belas imagens em todas as laterais. E a cidade de Puebla é um charme, é um dos tesouros mexicanos. Eles chamam de pueblos mexicanos. Puebla é um desses pueblos. É um charme de cidade, todas elas são muito coloridas, tá? Com muitas igrejas, muitas manifestações culturais a todo momento. E essa é uma das mais importantes. Nós estávamos lá no grande feriadão do Dia dos Finados, do Dia dos Mortos. E em Puebla havia uma manifestação cultural grande no Zócalo de Puebla. Como eu disse na primeira parte da live, toda a grande praça ao lado de uma catedral na cidade mexicana, chamada de Zócalo. No Zócalo de Puebla havia uma grande manifestação cultural e nós ficamos um tempo nos deliciando lá com as manifestações, algumas delas ainda retratando imagens do Dia dos Mortos. Tá? Puebla é também um dos centros das civilizações pré-hispânicas. Vários foram os povos pré-hispânicos que dominaram a região do México em momentos desiguais. A começar desde os Olmecas, que foi o primeiro deles, o mais antigo, aqui na costa do Golfo do México, até os Aztecas, que foi o último deles. Dos Olmecas aos Aztecas existiram vários povos pré-hispânicos, e os mais importantes para nós, aqueles que deixaram mais legados culturais hoje em dia, foram os maias, que ocuparam toda essa região da Península de Yucatán e parte da América Central, e os Aztecas, claro, por conta da importância mais recente, chegaram a estar com os espanhóis lá no início do século XVI. Em Puebla existem vários museus, como em todo o estado do México. E nos vários museus de Puebla, a riqueza arqueológica está muito representada. A gente trouxe aqui 2 fotos, 2 imagens. Esses são crânios esculpidos. Era uma manifestação que só acontecia com as famílias mais nobres, com os chefes das comunidades, que tinham direito a terem, depois de mortos, os seus crânios esculpidos antes de serem enterrados. Então você tem aí algumas das manifestações arqueológicas colocadas para lembrar dos grandes museus que existem na cidade de Puebla também. Em Puebla também vimos várias oferendas. Eu falei agora há pouco sobre o Dia dos Mortos e a existência das oferendas. As oferendas são esses altares colocados, muito enfeitados, onde nos altares costuma-se colocar uma foto do morto. Aqui tem duas pessoas que nós pegamos, 2 altares diferentes, uma foto, um breve relato de quem foi o morto e algumas coisas que ela em vida tinha como coisas mais caras, mais valiosas para ela. Livros e imagens e fotografias, discos e etc. são colocados. Uma curiosidade são essas pétalas de flor laranja. Eu não sei qual é exatamente essa flor,
mas de acordo com a cultura, essa pétala de flor laranja, quando espalhada no chão, ela ajuda o caminho do espírito entre o mundo que ele vive e ao nosso mundo no dia dos mortos, a ele fazer essa transição. Então ele passa, essa flor ajuda ele a fazer essa transição, por isso que eles espalham essas flores laranjas aí pelo chão. Bom, outro elemento importante na cultura mexicana é a presença das Las Catrinas. Las Catrinas ajudou ainda mais a cultuar o episódio do Dia dos Mortos. Não é um elemento que tenha surgido especificamente para o Dia dos Mortos, mas é um elemento que foi criado por um cartunista mexicano na primeira metade do século XX, o José Guadalupe Posada, onde ele começou a desenhar, ele fazendo uma crítica à sociedade mexicana, quando houve a grande Revolução Mexicana na primeira metade do século XX e as classes mais aristocráticas perderam muito o seu poder, o poder aquisitivo. As mulheres mais ricas, elas, apesar de terem perdido a grana, perdido o dinheiro, não perdiam a pose e continuavam usando, segundo Posada, suas roupas mais valiosas. Então ele representava num cartoon, em jornal, as caveiras utilizando roupas chiques, roupas bastante bonitas. E a esse tipo de cartoon ele dava o nome de lacatrina, e essas lacatrinas foram incorporadas ao folclore do Dia dos Mortos e aparece de forma muito comum em todos os lugares onde a manifestação está acontecendo. Aqui a gente estava num dos museus de Puebla, onde existia uma exposição de lacatrinas de artesãos e artistas de Puebla. A cidade de Puebla, ela tem nos seus arredores o grande vulcão Popocatépetl. O Popocatépetl é um dos maiores vulcões do mundo, é um dos mais ativos vulcões do mundo. Ele é um vulcão ativo, está permanentemente em atividade gasosa. Aliás, no dia que nós estávamos lá, ele estava em atividade gasosa. Se você olhar aqui a cratera do vulcão, ele está soltando fumarola sempre. E de vez em quando ele fica mais valente. Ele ronca mais forte, ele solta mais gases e solta também lavas e seixos rochosos. Então ele é uma permanente ameaça às cidades dos entornos. Se você olhar nessa foto aqui, você vê a cidade de Puebla na base do Popocatépetl. Claro que se esse vulcão entra numa erupção explosiva, ele pode ser catastrófico para as cidades que estão no entorno dele. A boa notícia é que vulcões ativos de atividade permanente, como é o caso do Popocatépetl, eles têm uma chaminé aberta constante. E vulcões assim raramente explodem, raramente têm erupções explosivas muito fortes. Apenas fazem erupções mais brandas e, portanto, a ameaça não é tão significativa assim. Os vulcões sempre foram um enigma na humanidade, porque apesar de todo o perigo que eles representam, eles atraem muito o homem para perto de si. Parte dessa atração está relacionada à questão mística, à força do vulcão, à imponência dele, mas a parte mais importante está relacionada à fertilidade dos solos. Os solos vulcânicos normalmente são solos muito ricos, e por isso que o homem se aproxima tanto do vulcão, para aproveitar a fertilidade dos seus solos. Foi lá em Puebla que nós tivemos contato com o mole de cadeiras. O mole de cadeiras é uma comida típica dessa região de Puebla e acontece numa época típica do ano. Nós estávamos lá exatamente na temporada do mole de cadeiras. Existe o mole é uma comida típica mexicana, é uma espécie de sopa bastante condimentada, onde eles usam alguma proteína no meio dessa sopa. O mole de cadeiras em especial usa carne de cabrito. E o que mais é folclórico no mole de cadeiras é que esses cabritos que são criados para possibilitar a formação do mole de cadeiras, eles são criados num regime de seca muito grande. Eles param de alimentar os cabritos no mês de fevereiro e só vão fazer o abate deles no mês de agosto ou setembro. E durante esse período de fevereiro, agosto ou setembro, eles dão alimentos regrados aos cabritos e deixam os cabritos em terra seca, sem vegetação, para que ele possa viver lambendo o chão. E quando ele lambe a rocha, quando ele lambe o chão, ele lambe o sal da rocha, o sal do chão. E segundo eles, esse sal que o cabrito lambe
ajuda a pré-salgar a sua carne. Quando eles fazem o abate do cabrito, o cabrito está esquálido, magro, mas preserva carne na sua anca. E ao preservar carne na sua anca, essa carne é usada na sopa, daí o nome de mole de cadeiras. É uma iguaria que eles têm lá num período do ano, especificamente nesse período que estivemos visitando. Claro que provamos, apesar de todo o repúdio e protesto de Mônica, provamos o mole de cadeiras, a moda mexicana. Saímos de Puebla e fomos a Oaxaca, e no caminho passamos por um perrengue chique. Mais homenagem a Carol Barradas, uma das nossas consultoras da Via Alegria, que vive falando de um Instagram chamado Perrengue Chique. Vivemos um perrengue chique no caminho para Oaxaca. Fomos de Puebla para Oaxaca, era uma viagem de 4, 5 horas de carro, 4 horas de carro. Quando estávamos a 100 km de Oaxaca, o trânsito todo parado na frente. Havia um grande engarrafamento, ficamos parados também, era um protesto na estrada, e a estrada ficou bloqueada por 4 horas. Isso era o início da tarde, a estrada ficou bloqueada por 4 horas e nós não conseguíamos sair para lugar nenhum, não conseguíamos nos mover. A sorte é que, como era estrada de montanha, a temperatura estava razoável e deu para sobreviver esse período. Havia um grupo de pessoas fazendo protestos contra a cobrança de pedágio e nós ficamos lá por 4 horas. Quando estava para anoitecer, 5 da tarde, um pouco mais que isso, eles acabaram com o protesto e nós pudemos seguir adiante até a cidade de Oaxaca. Oaxaca de Juárez é uma cidade linda, assim como Puebla. Fica nessa área do miolo central da cidade do México. É uma cidade super charmosa, colonial, possui uma arquitetura brilhante e as casas sempre muito coloridas. Isso é comum em todo o interior da cidade do México. Ao lado dela fica a Sierra Madre del Sul, ao lado da cidade. E Oaxaca, como está no cruzamento das duas Sierras Madres, ela tem uma localização ideal para o crescimento da cidade. Por isso, onde existe Oaxaca de Juárez hoje, já era uma cidade pré-hispânica antes, e hoje ela se consolidou aí como uma cidade importante. Os povos indígenas foram os principais responsáveis pela formação dessa cidade. Aí perto da cidade de Oaxaca existe uma ruína muito importante chamada Monte Albán. Assim como a ruína de Palenque, de Chichén Itzá, Monte Albán atrai também centenas de turistas todos os anos. A cidade de Oaxaca é a sede onde nasceu o herói mexicano Benito Juárez. Benito Juárez era descendente de povo zapoteca, portanto tinha uma origem indígena, ficou órfão aos 3 anos de idade e depois foi criado pelos padres. Teve uma boa educação, se transformou num grande líder regional. Como grande líder regional, se transformou num grande líder nacional e acabou sendo governante do México num período bastante tumultuado da história mexicana. O cidadão de Oaxaca tem muito orgulho de Benito Juárez. Essa estátua de Juárez é um dos políticos mexicanos mais idolatrados pela história do México, é o Benito Juárez, porque viveu momentos de grandes conflitos na história do México. Juárez, ele governou o México na época em que o México fez uma guerra contra os Estados Unidos. E nessa guerra contra os Estados Unidos recém se formando como um país, o México perdeu a guerra. Uma parte do México já tinha se separado do país antigo, tinha se tornado independente e criado o Texas. Depois o Texas se anexou aos Estados Unidos. E ao se anexar aos Estados Unidos, começou a guerra do México contra os Estados Unidos. Nessa guerra, os Estados Unidos tomou ainda boa parte do território mexicano. Toda essa área onde hoje é a Califórnia, Nevada, Novo México, Texas, pertencia ao México. Não é à toa que as cidades da Califórnia são Los Angeles, é uma palavra mexicana, San Francisco, Santa Bárbara, San Luís Obispo, são cidades da Califórnia, eram cidades originalmente mexicanas. Quando terminou a guerra, boa parte do que era México virou Estados Unidos. Toda essa área que está aqui de laranja passou a ser anexada ao território americano e toda essa área que está de vermelho passou a ser anexada também ao território mexicano. O México estava fragilizado nessa época, era um período recém-posterior às lutas pela independência do México, foi a época em que Benito Juárez governou o México também.
A fragilidade do México permitiu que os franceses invadissem o México. A França, lá do outro lado do Oceano Atlântico, invadiu o México, Napoleão III, e colocou no México um líder, um fantoche francês. Por incrível que pareça, um arquiduque do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Maximiliano, foi colocado como imperador do México. O arquiduque Maximiliano virou imperador do México, foi trazido pelos franceses lá do Império Austro-Húngaro para governar o México. O México se manteve como imperador do México por 2 anos apenas, 64 a 66. Foi derrubado por Juarez e depois fuzilado. Esse é o episódio do fuzilamento do arquiduque Maximiliano, retratado aí numa gravura. Outro episódio importante da história mexicana foi a Revolução Mexicana do início do século XX. Aí o Juarez já não existia mais, mas a história do México foi uma história muito conturbada. As sucessões políticas sempre se deram muito em cima de muita violência, ditaduras em cima de ditaduras. No início do século XX acontece a grande Revolução Mexicana de 1910 a 1928, onde 2 grandes líderes revolucionários se destacaram. Pelo Sul veio Emiliano Zapata, foi o grande herói do Sul. Zapata tinha uma postura mais liberal, defendia reforma agrária e uma série de outras reformas do proletariado no sul do México. No norte veio Pancho Villa, e ambos ajudaram no processo da Revolução Mexicana na época, que tirou do poder os conservadores e pôs no poder os liberais naquele período. Lá em Oaxaca, a gente tem boa parte da representação dessa história do México. E lá em Oaxaca também nós vimos os melhores exemplos dos alebrijes. Os alebrijes são artesanatos típicos do México. Foram criados por um artesão na primeira metade do século XX chamado Pedro Linares Lopes. Ele criou animais fantásticos, ele esculpia animais fantásticos, a princípio em papel machê e depois em outros materiais. Esses animais utilizam às vezes partes do corpo de animais diversos e utilizam sempre pinturas muito brilhantes, pinturas em neon muito fortes, e hoje são vendidos em vários lugares do México. É uma das marcas mexicanas, são os alebrijes. E o povo mexicano se apropria dessas suas marcas à festa do Dia dos Mortos. No desfile do Dia dos Mortos, lá da Cidade do México, existe um desfile de alebrijes maravilhoso. Quem vai ao México, com certeza, volta com uma lembrança de alebrijes, que são esculturas fantásticas. Eu trouxe na época para a Via Alegria um camaleão de alebrije, que a gente tem até hoje lá na agência, foi uma das lembranças que nós trouxemos de lá. Oaxaca, a gente está aí já no território dos indígenas mexicanos, é também uma área de fortes manifestações culturais. Nos dias que estávamos por lá, a gente viu muito isso na rua. Bailes no meio da rua, festas sinfônicas no meio da rua estavam presentes por lá. Saímos de Oaxaca e fomos para a região de Chiapas. Aqui está a Cidade do México, aqui está Puebla, aqui está Oaxaca. Seguimos para Chiapas e o nosso destino final seria Cancún. Chiapas é um dos territórios mexicanos mais especiais que existe. É o mais pobre dos territórios mexicanos. Fica no coração da floresta tropical mexicana. Chiapas já tem uma paisagem completamente diferente. São montanhas e climas e florestas tropicais que estão por todos os lados. É terra de indígenas. Muitos dos indígenas mexicanos vivem na região de Chiapas. Um dos passeios que nós fizemos por lá foi para o centro da floresta tropical de Chiapas, onde vimos macacos, jacarés e vários outros animais na região. O objetivo nosso era ir para a charmosérrima cidade de San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas é uma espécie de capital de Chiapas. Não é a capital oficial, mas é a capital turística. É para onde os turistas mais vão no território de Chiapas, é para San Cristóbal de las Casas. Uma cidade charmosérrima, com várias casinhas coloridas, manifestações culturais impressionantes. Os indígenas que vivem nos arredores de San Cristóbal descem das montanhas todos os dias e vão para a cidade vender os seus utensílios, seus artesanatos e conviver com os turistas que lotam San Cris. É assim que ela é chamada carinhosamente pelos turistas que visitam San Cristóbal de las Casas.
Aqui está a Catedral de São Cristóvão, é uma igreja lindíssima também, bastante viva, muito colorida, como toda essa região do México, tá? Dando mais cores à cidade. Manifestações culturais em São Cristóvão de las Casas. Quando estávamos lá, estava tendo uma parada, um desfile. Era um desfile capitaneado por igrejas protestantes, mas muitos indígenas estavam no desfile e traziam os seus instrumentos primitivos para tocar e seguir ali no desfile. De São Cristóvão fomos conhecer a incrível cidade de San Juan Chamula. San Juan Chamula é uma cidade indígena a 10 quilômetros de São Cristóvão. E o que vimos em San Juan Chamula é incontável. E o que mais complica a situação, só dá para sentir, é porque não se pode fotografar. Dentro dessa igreja, essa pequena igreja de San Juan Chamula, existe o mais fantástico culto religioso que eu jamais tinha visto. Você entra na igreja de San Juan Chamula, que é uma igreja católica, e lá dentro não tem bancos nem cadeiras, é proibido fotografar. Eles acham que a fotografia tira a alma das pessoas. Os índios não permitem que você fotografe dentro. E lá dentro da igreja os índios estão espalhados pelo chão, em pequenas rodas familiares, fazendo cultos e orações. Levam capim, forram o chão de capim e acendem velas, muitas velas, velas coloridas, sentam em círculos pequenos, familiares, 3, 4, 6, 10 pessoas, e ali começam a fazer orações. Muitas vezes orações em idiomas indígenas, idiomas primitivos. E bebem um aguardente forte que produzem por lá. Então é muito comum eles entrarem em transe. Então a gente entra na igreja e vê isso lá. Vê os caras entrando em transe no meio desses círculos. Existe oferenda de animais, sacrifício de animais. Eles não sangram o animal dentro da igreja, mas torcem a cabeça e fazem sacrifício de animais e bebem frequentemente para que haja o transe religioso dentro da igreja. Foi uma das manifestações místicas e religiosas mais fortes e fantásticas que eu já vi na minha vida, na incrível igreja de San Juan Chamula, lá no México, ao lado de São Cristóvão de las Casas. A comunidade indígena de San Juan é quem pratica esse detalhe religioso. Uma vez por mês o padre da igreja católica vai até lá para fazer batismo e nada mais, e depois entrega a igreja à comunidade. Quem cuida da igreja é esse cidadão aqui, ó, vários desses. Existem vários desses, são chamados maiordomos. Os maiordomos são líderes religiosos. Eles usam normalmente uma roupa à base de pele de carneiro. Os homens usam roupas brancas, normalmente são casacos de pele de carneiro. E as mulheres usam roupas negras, aproxime aqui, Quincibel, usam roupas negras também à base de pele de carneiro. Isso é muito comum para eles lá. E o maiordomo é quem faz as manifestações religiosas. É responsável por cuidar dos santos, limpar os santos, limpar a igreja e fazer os cultos lá dentro. Todo santo dentro da igreja tem um espelho no peito. O espelho no peito tem o objetivo de espantar os maus espíritos, é assim que eles dizem lá. Saímos de lá de Chamula, fomos até a casa de um artesão e lá fomos presenteados com tortilhas feitas na hora, que é uma das características mexicanas também. A região de Chiapas é... Oi, Mônica. É que eu tentei fazer tortilha hoje, não consegui. Tentamos fazer tortilha para a noite de hoje, mas não conseguimos. A região de Chiapas foi o centro do revolucionário subcomandante Marcos. Na década de 90, o subcomandante Marcos reuniu povos indígenas na região de Chiapas e fez uma espécie de revolução na região. Mantinha os ideais de Zapata e tentou fazer uma revolução socialista na região que foi reprimida pelo governo. O Marcos, ele tinha essa característica, ele se apresentava em público sempre mascarado, não se conhecia a face dele, não se conhecia o rosto dele. A característica principal dele era essa, a máscara e o cachimbo. O subcomandante Marcos chegou a ser
conquistar várias cidades em Chiapas, dentre elas San Cristóbal de las Casas. Acredita-se que quase 30% do território de Chiapas ficou a estar nas mãos do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Depois foi feito um acordo com o governo. Nesse acordo com o governo, a guerrilha acabou, e ao acabar a guerrilha foi dado aos municípios mais autonomia. Então existem muitas comunidades por lá, e nós vimos isso na beira da estrada, ó. Existem muitas comunidades que são governadas, comandadas por representantes do EZLN, do Exército de Libertação Nacional, do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Nós saímos de Chiapas, passando por comunidades rurais, onde isso era possível ver em vários cantos. Uma das atrações próximas a San Cristóbal de las Casas é o Cânion do Sumideiro. Repare que a paisagem é completamente diferente de outras que vimos no México. O Cânion do Sumideiro é um grande cânion no meio de uma floresta tropical que existe por lá. É possível você passear de barco por aqui, ó, paredões rochosos que chegam a 1000 metros de altura. Uma das lendas do Cânion do Sumideiro diz que, às vezes, houve uma época em que, século XVI ainda, centenas de índios se jogaram daqui de cima desse rochedo, se suicidaram de cima desse rochedo, fugindo dos espanhóis que queriam escravizá-los. É uma visita importante aí perto de San Cristóbal de las Casas. Pegamos a estrada e descemos em direção a Palenque. No caminho de Palenque estávamos indo para o litoral, estávamos indo para o Golfo do México, paramos na beira da estrada para conhecer o Parque Nacional de Água Azul. É um conjunto de cachoeiras, são cerca de 500 cachoeiras, interligadas umas às outras, que aparecem ali no meio da floresta, e é uma paisagem maravilhosa. Essa estrada que liga San Juan de las Casas a San Cristóbal de las Casas, a Palenque, é uma estrada bastante sinuosa, estreita, tem muitos quebra-molas. São ao todo, em pouco mais de 200 km de estrada, são mais de 300 quebra-molas em toda a estrada. Então a estrada de 200 km que você percorre em mais de 5 horas de viagem, por causa da grande quantidade de curvas e de quebra-molas da estrada. Mas finalmente chegamos a Palenque, que era o nosso destino no final do dia. Palenque é mais uma ruína maia importante. Os maias viveram aí na Península de Yucatán, perto de Chiapas. Palenque é a ruína maia no meio da floresta. É isso que dá o charme especial de Palenque. Muitas das pirâmides maias de Palenque ainda estão no meio da floresta, ainda estão no meio das árvores. Ficamos hospedados aí perto e no dia seguinte estávamos visitando as ruínas de Palenque. Essa é a pirâmide principal, onde foi enterrado Pacal, um dos principais imperadores dos maias nessa região. Deixamos Palenque para trás e seguimos até Campeche. Campeche já fica no litoral, Golfo do México. A chegada a Campeche, ela é comemorada pela brisa do mar. O mar azul do Golfo do México, aqui está a Baía de Campeche. Chegamos a Campeche ali na beira do litoral. Uma cidade super charmosa. Nos encantamos com Campeche. Não conhecíamos, não tínhamos nenhuma referência especial, mas adoramos ter ido a Campeche. É uma cidade murada. Essas muralhas cercam a cidade. Nós ficamos aqui dentro da cidade murada de Campeche. Nós ficamos aqui dentro da cidade murada de Campeche. E lá dentro você tem um monte de lojinhas de artesanato, uma série de características interessantes. E bom, aí foi a visita que nós fizemos em Campeche. É a cidade dos piratas. Eu coloquei aqui Piratas do Caribe, porque a cidade de Campeche ela foi invadida várias vezes por grupos piratas. Piratas franceses, ingleses, holandeses, destruíram a cidade de Palenque em vários momentos. Depois de Campeche nós seguimos até Cancún, no coração da Península de Yucatán. Toda essa península que está aqui é a Península de Yucatán. É uma das poucas áreas planas do México. É uma grande planície onde viveram os maias. O território maia ocupava a Península de Yucatán e boa parte da América Central. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, era a área dos maias, mas sobretudo na Península de Yucatán. E lá na pontinha está a cidade de Cancún. Em Yucatán,
Yucatán é famoso pela presença dos cenotes. Os cenotes são grandes buracos existentes aí debaixo da terra, que foram escavados pela água do subsolo. Os cenotes são muito comuns em Yucatán. Estima-se que em Yucatán tenha mais de 5.000 cenotes espalhados aí por toda a região. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o cenote de Quiquil. O cenote de Quiquil, ele tem aqui uma queda de quase 70 metros de altura e são mais 70 metros de profundidade que a água vai lá embaixo. Muitos desses cenotes, às vezes, são interligados pelo subsolo. Alguns deles é proibido mergulhar em cavernas, porque o mergulho em caverna é muito perigoso e você não sabe qual o caminho efetivo que tem que ser feito lá por baixo. Outros é permitido, porém apenas com acompanhamento e segurança. O de Quiquil é considerado um dos cenotes mais famosos da península de Yucatán. Lá em Yucatán também nós fomos conhecer a maravilhosa cidade maia de Chichén Itzá. Chichén Itzá é uma das maiores atrações do México. É a principal cidade maia em preservação. É lá em Chichén Itzá que existe a grande pirâmide maia. A cidade é muito bem preservada. E a pirâmide de Chichén Itzá e o castelo, é como ela é chamada, o castelo. A pirâmide de Chichén Itzá, ela traz alguns conhecimentos fantásticos para nós. Os maias tiveram um conhecimento astronômico fantástico. Os maias foram uma civilização altamente desenvolvida para a sua época. Desapareceram enquanto civilização 600 anos antes de Cristóvão Colombo descobrir a América. Quando Cristóvão Colombo descobriu a América e quando os espanhóis chegaram ao México, os maias não existiam mais enquanto civilizações. Claro que os descendentes dos maias estavam por lá, mas não mais tinham o conhecimento civilizatório que tiveram 500 anos antes. E esse conhecimento civilizatório deram aos maias conhecimentos na matemática, da escrita. A escrita maia era quase tão perfeita quanto a escrita europeia, capaz de introduzir toda a sua linguagem. A matemática dos maias tinha as 4 operações básicas da matemática. Os conhecimentos de astronomia davam a eles um calendário anual de 365 dias por ano. Os maias sabiam que a Terra era redonda 1.500 anos antes dos europeus terem essa confirmação. Os maias conheciam as estações do ano, verão, inverno, outono, primavera, e sabiam exatamente quando começavam e quando terminavam. Todo esse conhecimento era fundamental para que os maias soubessem quando plantar, quando colher e, obviamente, como sobreviver. Era fundamental para a sobrevivência dos maias. A pirâmide de Chichén Itzá é um desses fenômenos. Ela tem uma quantidade de degraus que, multiplicado por 4, dá exatamente 364 dias por ano. E o último degrau é o platô principal, que completa o calendário de 365 dias, que é o calendário anual. Obviamente que os maias conheciam o calendário como hoje nós conhecemos, com 365 dias por ano. A construção da pirâmide de Chichén Itzá tem esses mistérios. É hoje considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo moderno. No dia 21 de março e no dia 21 de setembro, Chichén Itzá reúne uma multidão aqui nos seus arredores. A multidão vai aí para ver um fenômeno que só acontece nesses 2 dias. Assim como Stonehenge na Inglaterra, a pirâmide maia de Chichén Itzá, no dia 21 de março e 21 de setembro, a sombra que o sol projeta sobre as escadarias da pirâmide, projeta no chão em frente à pirâmide de Chichén Itzá a fantástica imagem da Kukulcán. A Kukulcán é a serpente emplumada, é o deus maior dos maias. É uma serpente, é uma cobra com cabeça alada, com cabeça de pássaro. No dia 21 de março e 21 de setembro, a sombra da pirâmide de Chichén Itzá projeta a Kukulcán no chão em frente à pirâmide. Milhares de pessoas vão para lá para ver esse fenômeno. É uma prova evidente que os maias conheciam os dias dos equinócios e os dias do solstício. Com um detalhe, a pirâmide levou 600 anos para ter essa forma. Ela, na realidade, foi feita em camadas, uma pirâmide sobre a outra. Existe uma pirâmide aqui dentro dessa. Até alguns anos atrás era possível visitar.
eu tive a oportunidade de subir na pirâmide interna. Existe uma pirâmide interna e existe a pirâmide externa. Eu tive a oportunidade de entrar na pirâmide interna. Hoje não é possível mais subir nem na interna nem na externa. Motivo óbvio de preservação do monumento histórico. Aí está o Observatório Astronômico dos Maias, o fantástico Observatório Astronômico dos Maias, que possibilitaram a eles todo esse conhecimento de astronomia, as fases da Lua e assim por diante. A cidade maia de Tulum é a mais fotogênica de todas as cidades maias, porque ela está em frente ao mar do Caribe, em frente ao azul fantástico do mar de Cancún. Tulum é uma das mais visitadas das cidades maias também. O nosso objetivo nessa viagem, no final do dia, era chegarmos a Cancún. Já tínhamos ido a Cancún antes. Cancún fica nesse istmo, nessa ponta. Aqui está o que se chama de Isla Cancún. A Isla Cancún é um istmo. O istmo é uma formação de terra estreita, cercada pelo mar nos dois lados. Na realidade é uma ilha, porque tem canais de junção. Nesses canais hoje existem pontes. Essa ilha é chamada de Ilha Cancún. Há 40 anos atrás, o governo do México começou a estimular a implantação de resorts aqui, ó, no istmo de Cancún, na Isla Cancún. E aí foram surgindo dezenas de grandes hotéis, dezenas de resorts. Numa avenida, ao longo de uma avenida, que tem 23 quilômetros, chamada Avenida Cuculcán. Ao longo da Avenida Cuculcán existem centenas de hotéis, todos eles grandes resorts das grandes cadeias mundiais, que atraem hoje milhões de turistas ao longo do ano. Sobretudo americanos. Nós são turistas do mundo inteiro, europeus, americanos, só que os americanos estão mais presentes, porque está muito próximo dos Estados Unidos. Um pacote turístico para um grande resort em Cancún, all inclusive, para os americanos é muito barato, até por conta da distância ser muito pequena. Os hotéis estão espalhados por todos os cantos, são hotéis de grandes portes, ocupam toda a Avenida Cuculcán, naquele trecho que a gente citou. Cancún recebe cerca de 12 milhões de turistas por ano. Foi um conteúdo turístico criado pelo governo mexicano nos últimos 40 anos. Aqui está a piscina do hotel Hard Rock, do Hard Rock Hotel, que é um dos grandes resorts aí da Península de Cancún. Nas praias, os hotéis ocupam também com tendas. Cancún tem um detalhe curioso: as praias, apesar de públicas, elas são de difícil acesso para outros que não os hóspedes dos hotéis. Como os hotéis fecham a Avenida Cuculcán, quase toda a extensão dela é de hotéis um ao lado do outro, existem poucos lugares de acesso à praia para quem não está hospedado nos hotéis. E nas piscinas, hotéis, as grandes baladas americanas. No feriado que existe, Semana Santa, lá nos Estados Unidos, eles dão umas férias mais prolongadas para os alunos de high school, chamam de Spring Break. Spring Break. Milhares de estudantes americanos invadem os hotéis de Cancún e fazem grandes baladas por lá. A cidade tem também grandes shopping center para atender a essa grande quantidade de turistas que recebe todos os anos. Essa foto é do Shopping La Isla, um dos shoppings que existe aí no centro de Cancún. O difícil acesso à praia. A praia, o acesso para quem não está nos hotéis, se dá por alguns lugares apenas. Quem está no hotel, claro, tem acesso à praia do seu hotel. Quem não está, existem poucos lugares de acesso à praia. Um mar maravilhoso, um mar lindíssimo, um azul espetacular. O mar não é tão... é um mar mais batido, mais forte, mas a cor do azul do mar de Cancún parece artificial, parece um azul de piscina que está aí. Algumas atrações próximas a Cancún. Isla Mujeres é uma ilha que fica em frente a Cancún. Na cidade de Cancún você pode ter várias opções de turismo, de bate e volta para essas atrações. Uma delas é Isla Mujeres. E as outras ficam na região da Riviera Maya. Aqui está Cancún, nessa ponta, aqui está a Isla Mujeres. E essa área toda aqui, ó, é uma estrada excelente, de mão dupla, chamada Riviera Maya. Aqui ao longo da Riviera Maya existem muitas atrações. Hoje também muitos resorts estão instalados aí, além de muitas atrações como os parques de lazer. Xcaret
é um dos mais tradicionais e dos mais antigos dessa região. É um parque que você vai para lá, pode passar o dia inteiro, tem N atrações, Xcaret, tomar banho de mar, passeio de barco. Existe um rio subterrâneo em Xcaret que vem de um cenote, é a fuga de um cenote em forma de rio subterrâneo, é um dos passeios interessantes para quem visita Xcaret. Você pode nadar com golfinhos, apesar de ser hoje uma atração muito pouco recomendada, uma atração muito questionável, porque o treinamento para que o golfinho adquira essas habilidades é um treinamento que as sociedades protetoras dos animais condenam e não apoiam, mas existe lá em Xcaret, você pode nadar com golfinhos, tartarugas, etc. Xel-Há é outro parque importante que existe aí na Riviera Maya. Em Xel-Há você tem também a possibilidade prática de snorkel, banho de mar, assim como em Xcaret. Explore é um dos mais novos parques. Explore, sobretudo, ela hoje tem essa característica que é um parque de diversões com muitas tirolesas. São 14 tirolesas de grande impacto. Quem vai a Explore está em busca de fortes aventuras. No caminho da Riviera Maya também tem essa vila de Playa del Carmen. É uma alternativa de hospedagem. Muitos que vão a Cancún ficam hospedados na cidade de Cancún, outros na Riviera Maya, onde existem muitos resorts, e outros em Playa del Carmen. Playa del Carmen é uma vila, com também resorts menores, pousadas, hotéis, é onde você pode ter uma hospedagem mais em conta. Seria, comparando com o nosso litoral norte, Playa del Carmen é como se fosse uma Praia do Forte, lá na Riviera Maya. Eu, pessoalmente, gosto muito mais da Praia do Forte do que gostei de Playa del Carmen. Porque Playa del Carmen esconde o mar. A construção da cidade, ela cria uma obstrução do acesso ao mar, assim como em Cancún. Para você chegar à praia, tem que ir por becos e caminhos espremidos. Mas aqui está a praia de Playa del Carmen, bastante impactada também pelo grande volume de turistas que recebem por lá, tá? Observe que aqui é um exemplo. Para você chegar àquela praia, você tem que passar aqui por debaixo, ó, por caminhos estreitos para chegar até ela. Então existem algumas dificuldades, sobretudo visual. Você não consegue visualizar o quão belo a região é, tá? Cozumel é outra atração importante lá perto de Cancún. Essa é a grande ilha de Cozumel. O principal destaque em Cozumel é o mergulho. Mergulho de garrafa, mergulho de snorkel, é um dos atrativos importantes da ilha de Cozumel. Muitos dos cruzeiros que vão ao Mar do Caribe vão a Cozumel, param por lá e lá os turistas se divertem. Uma das características negativas dessa região de Cancún hoje é a presença das algas que chegam na região. Esse é o sargaço de Yucatán. Hoje tem havido grande volume, chegada de grande volume de sargaço na região. A praia que mais tem sofrido o impacto disso é Tulum. A praia de Tulum, que é originalmente um azul maravilhoso, às vezes você chega por lá e ela está inacessível pela grande quantidade de sargaço que tem. Fica um cheiro podre no ar e isso tem sido um problemão turístico para a região. Não sabe como resolver. O sargaço é um fenômeno natural e ele tem sido levado para Cancún por correntes marinhas. A multiplicação desse sargaço em grande quantidade não tem uma causa conhecida ainda. Claro que o grande vilão a quem é atribuído isso é o aquecimento global, mas não se sabe ao certo se a culpa é dele. Mas esse fenômeno tem sido cada vez mais complicado na região. Os governos do México, de Yucatán em especial, têm tentado resolver a questão do sargaço, recolhendo o sargaço, fazendo um trabalho de limpeza das praias, mas isso já tem afastado turistas da região de Cancún em grande quantidade. E se isso continuar acontecendo, imagine o impacto socioeconômico que não poderá gerar no futuro. Isso prejudica, claro, o incrível azul do mar, que é o azul do mar de Cancún. Essa é a principal fotografia de Tulum. Aqui está a ruína Maya de Tulum, em frente ao mar, com esse mar de azul inacreditável, de azul espetacular. E aí a gente está hoje encerrando com essa imagem do mar de Tulum,
a live sobre o México. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez a gente teve que avançar sobre a segunda parte da live, mas eu gostei muito de fazer. Na próxima semana a gente vai fazer uma outra. Eu acho que 9 lives depois a gente tem que aceitar que as lives vão ter mais de 1 hora. Não tem como se enganar mais que a live tem que menos de 1 hora, Fica né? difícil, a não ser que a gente pegue um destino que seja mais resumido um pouco. Agradecer a Dolfo e a Verônica que mandaram isso aqui pra gente aqui. Opa, a produção está avisando aqui, Mônica, agradecer ao professor Luiz, Dolfo Neri e doutora Verônica Rodeiro, que nos mandou uma torta, um bolo, né? Espetacular para a gente provar aqui depois da live. Lembrando a você que esse conteúdo vai estar amanhã no YouTube, o YouTube de Um Pouquinho de Cada Lugar, youtube.com/Um Pouquinho de Cada Lugar. Lá você vai encontrar esse conteúdo. Hoje ainda ele vai para o IGTV. Vai para o IGTV do Instagram, tá? Também lembrando que esse conteúdo pode ser encontrado no site www.umpouquinhodecadalugar.com, onde você tem textos aprofundando ainda mais sobre o México. A gente tem também o Instagram de Um Pouquinho de Cada Lugar, o Instagram @JoaquimNeri, o Instagram da Via Alegria. E lembrando a você que quando tudo isso passar, se você precisar de uma viagem para um local desejado, um sonho especial, conte com a gente lá na Via Alegria, a gente pode planejar uma viagem especial para você. Obrigado pela presença de hoje. Na próxima semana a gente comunica amanhã qual será o destino da próxima semana. Tem gente aqui falando Grécia, Peru, Argentina, tem um monte de candidato aí. Vamos ver o que é que vai ser. Fiquem atentos às redes de Um Pouquinho de Cada Lugar que a gente vai ver. Gente, obrigado, boa noite, até a próxima, viu? Obrigado, vai ser um prazer fazer.